Meus queridos alunos, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Professor Estevão para mais um vídeo sobre matemática. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando aqui o conceito de porcentagem, tá bom? Conceito aí de porcentagem. Isso aqui ficou meio feio, né? Vou fazer o seguinte, vem comigo. Você tem dificuldade em porcentagem ou é um conteúdo bem fácil para você? Então, já venho falando para vocês imediatamente o seguinte, que vou trabalhar aqui nesse primeiro vídeo o conceito de porcentagem para você ter uma noção de quando a gente chegar lá em juros simples e juro composto, você saber como fazer os devidos cálculos quando cair porcentagem para você, beleza? Então vamos aqui para algumas definições. Inicialmente, vamos recordar o conceito de porcentagem essencial devido ao seu emprego em praticamente todos os problemas e cálculos financeiros. Chamamos de porcentagem toda razão A sobre B, que é uma divisão, né? Onde o B é um número 100. Então, por isso, pessoal, que você pode observar o seguinte, que o nome porcentagem deriva, né? Olha só, o início dele tem uma palavra que fala o seguinte, por 100. Então, significa que aqui na porcentagem, a gente pode representar um número, né? A sobre B, igual ele falou, número em fração, onde o denominador, né? Onde o denominador, que no caso aqui é o B, ele vai ser o número 100, beleza? Então, por isso que a gente pode chamar aqui que a porcentagem é uma razão centesimal. Isso que ele fala. Essas razões centesimais são representadas pelo símbolo, né? Esse é o símbolo de porcentagem. E veja os exemplos. Então, para você já ter a noção do que a gente está falando sobre essas definições aqui. Então, 5 sobre 100, olha só, 5 sobre 100, eu posso afirmar que é o mesmo valor que 0,05 e que é o mesmo valor que 5%. Então, esse 5 sobre 100, ele está representado de duas formas. Em decimal e em porcentagem. Beleza? Agora a pergunta é o seguinte: como que eu pego um número, né, que está ali em fração e deixo ele em decimal? Fazendo a divisão. Então, nesse caso aqui, se você pegasse aqui o 5 e dividir para 100, ó, 5 dividir para 100, você vai encontrar aqui 0,05. Basta você fazer o seguinte, ó, 100, 5 divide para 100, 5 é menor, né? Então, você tem que colocar um zero aqui e um 0, aqui, né? 100 vezes quem que dá 50? Zero, né? 100 vezes zero é zero. Quando você faz a subtração é 50. 50 é menor que 100, coloca um zero. E aqui vai ser o 5. 100 vezes 5, 500. E aqui dá zero. Então, quando você pega 5 e divide para 100, você tem 0,05. E o 5 sobre 100 a gente pode representar como 5%. E vice-versa também, tá? O 5% a gente pode representar aqui como sendo 5 sobre 100, tá bom? Então, resumindo para você, porcentagem, você pode aparecer para você em fração, em decimal, né? E em porcentagem. Esses três tipos, tá? Vai depender do exercício para você. Se a resposta tiver em fração, você vai deixar em fração. Se tiver em decimal, você vai dividir. E se tiver em porcentagem, você vai deixar em porcentagem. Então, seguindo a análise aqui, 137 sobre 100 é a mesma coisa que 1,37, que é a mesma coisa que 137%.
4 sobre 25. Agora o que eu quero que você compreenda é o seguinte aqui, pessoal. Vou colocar para você aqui, 4 sobre 25. Veja bem, eu quero saber quantos por cento equivale a 4 sobre 25. Se aqui embaixo, no lugar do 25, fosse o número 100, eu já poderia afirmar que era 4%, que é 4 sobre 100. Como esse número não é 100, então eu vou fazer aparecer um 100, que fica bem mais fácil, né? Então, se aqui é 25, por qual número eu multiplico 25 para me chegar no 100? Por 4, não é? Então, quando eu multiplicar o 25 por 4, eu vou ter 25 vezes 4, que é 100, e em cima também eu multiplico por 4. Então, aqui eu multiplico por 4 também. 4 vezes 4, 16. Então, pessoal, 4 sobre 25 é a mesma coisa que 16 sobre 100. E essas duas frações aqui, ó, a gente chama de frações equivalentes. São duas frações que possuem o mesmo resultado, beleza? E quando você faz a divisão dessa fração aqui, dá 0,16, que é a mesma coisa que 16% é o que está aqui para a gente, né? Beleza? Próximo, 155 dividido para 1.000. É a mesma coisa que 15,5 dividido para 100, ok? Que quando você faz a divisão dá 0,155, que é a mesma coisa que 15,5%, beleza? Então, eu quero que você aprenda o seguinte, ó, é que você aprenda assim. Se você tem uma porcentagem, vou colocar de preto aqui, ó, porcentagem. Ela pode ser representada por meio de uma fração, ela pode ser representada por meio de um número decimal ou em porcentagem mesmo, beleza? Essas três formas aqui, ó, que você pode representar uma porcentagem. Vou pegar até um exemplo aqui, para a gente fixar a ideia. Vamos pensar aqui 20%. Então, 20% em fração é 20 sobre 100. Em decimal, 0,20. E em porcentagem, 20%. Esses três valores são o mesmo, beleza? Eu representei de três formas: fração, fração, decimal e em porcentagem, beleza? Agora que a gente já viu a parte da teoria, vamos para os cálculos. Vamos lá. Cálculo com porcentagem. Os problemas que envolvem porcentagem podem ser resolvidos com o uso de uma calculadora simples. Ok? Você pega aquela calculadora simples lá que você tem no dia a dia, que era bem baratinha, você consegue resolver problemas de porcentagem tranquilamente, né? Você nem precisa de uma científica ou uma HP aí. Basta você usar o símbolo lá na calculadora de porcentagem. Ok? No entanto, é impossível que se domine os conceitos de frações, né? Vamos lá. No entanto, é importante que se domine, olha só, é importante que se domine os conceitos de frações, razões e regra de três envolvidos na maioria das situações em que cálculo de porcentagens são necessários. Então, para você resolver um problema aí de porcentagem, é importante que você tenha esse pré-requisito, tá? Entendimento sobre razão, frações e regra de três, beleza? Vamos verificar nas atividades a seguir algumas dessas situações.
Sempre que necessário, com o auxílio do professor, você poderá utilizar a calculadora ou aplicativos de celular e computador para auxiliar nos cálculos. Mas, assim, tente fazer mentalmente. Algumas, né, bem simples e evite usar a calculadora. Agora, quando for possível, né, aí tudo bem. Vamos lá, atividades resolvidas. Então, vamos aqui para algumas atividades que já estão resolvidas, beleza? E a gente vai resolver outras mais para frente. Acompanhe dois exemplos importantes no cálculo de porcentagem. Então, vamos lá. Um aluno acertou em um exame 12 das 15 questões apresentadas. Ou seja, tinha 15 questões no teste, ele acertou 12. A pergunta é o seguinte: qual foi a porcentagem de acerto? Então, como que você calcula essa porcentagem que ele pede? Bem simples. Você pode usar uma regra de 3, então você pode usar a razão, enfim. Vamos começar com a razão. Veja bem. A razão entre o número de questões acertadas, olha só, a razão entre o número de questões acertadas e o número de total de questões apresentadas é. Então, pessoal, toda vez que você for colocar números em uma razão, sempre o numerador é a informação que vem primeiro aqui, que a gente chama lá no estudo de razão de antecedente. É a informação que vem primeiro, que antecede. E o segundo, a gente chama ele de consequente. Ok? A razão é assim, ó, a razão é um número dividido por outro, onde o de cima é o antecedente e o de baixo é o consequente. Nesse caso, que ele fala assim, a razão é do número de acertos. Quantas questões ele acertou? Tá aqui, ó, 12. E quantas questões tinha na prova? 15. Então, ele faz essa divisão. 12 dividido para 15. Como é uma fração que eu posso fazer uma simplificação, então eu divido em cima por 3 e embaixo também por 3. Aí eu vou ter uma fração equivalente. 12 para 3, 4. 15 para 3, 5. Então, 4 sobre 5. Agora ele faz uma passagem aqui, 4 quintos para 8 sobre 10. Você pode fazer isso também, ou você já pode ir direto aqui, né? Exemplo, qual que é a ideia? Como eu quero saber porcentagem, eu quero que o denominador aqui, ó, seja o número 100, porque aí eu só observo o número lá de cima, né? Que é o numerador de uma fração, que lá vai ser a porcentagem. Então, pegando, né, essa fração aqui, 4 quintos. Se eu multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, na próxima fração eu vou ter 8 sobre 10. Beleza? Eu quero que o denominador seja 100. Então, eu multiplico em cima por 10 e embaixo por 10. 8 vezes 10, 80. 10 vezes 10, 100. Então, eu tenho essa fração aqui, ó, 80 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,80, que é a mesma coisa que 80%. Você pode fazer por esse método da razão, você pode usar até uma regra de 3 também, tá? Se você quisesse usar uma regra de 3, já vou te ensinar aqui como funcionaria. Então, pensa bem. Quantas questões teve nesse teste? 15. Então, olha só. 15 questões está para quantos por cento da prova? 100%, porque são 15 questões. Agora, como ele acertou 12, então eu quero saber, né, quantos por cento equivale a 12. Então, você monta essa regra de 3, ó. 15 está para 100% e 12 está para X%, que eu não sei. Aqui basta você multiplicar cruzado. Aí você vai montar uma regra de 3 e aí você resolve. Bem simples, né? Então, esse aqui é o resultado, né? Então, essas 12 questões equivale aí a 80% da prova. Então, continuando, né? Logo, 80% foi a porcentagem de acerto. Isso significa
que se a prova tivesse 100 questões, o aluno teria acertado apenas 80, beleza? 80 de 100. Agora uma próxima pergunta, olha só. Um vendedor, um vendedor tem 3% de comissão nos negócios que realiza. Beleza? Essa cor ficou muito feia, né? Um vendedor tem 3% de comissão nos negócios que realiza. Aí a pergunta vem agora. Qual foi a sua comissão em uma venda de 36 mil reais? Vamos lá, exercício bem tranquilo, né? Então, como que você calcula essa porcentagem? Você vai pegar o valor, né? Que no caso aqui seria 36 mil, né? Vezes 3%, ok? Agora eu quero que você lembre o seguinte, ó, lá em cima, veja bem aqui. Eu coloquei bem aqui, ó, 20%, olha aqui, 20%. Não é a mesma coisa que 20 sobre 100? Mesma coisa. Então, por que que eu voltei aqui? Porque eu quero que você lembre que 3%, aqui, 3%, você pode reescrever como 3 dividido por 100. Beleza? Você pode reescrever assim, 3 dividido por 100. Aí você vai fazer a substituição aqui. Em vez do 3%, você vai substituir o 3 sobre 100. Vamos lá? Então vai ficar assim, 36 mil vezes 3 sobre 100. Agora você pode cancelar, ó, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Quem sobrou lá em cima? Sobrou 360 vezes 3. Quando você multiplica, 1080. Ou seja, essa cidadã aí, né, ganhou, né, 1080 de comissão. Beleza, pessoal? Compreendido aqui? Vamos para algumas atividades para vocês praticarem a ideia? Então, vamos lá, ó. Em um treino de basquete, Bruno fez 360 arremessos e errou 198. Aí vem a pergunta: qual foi a porcentagem de acerto? Então, tenha bastante cuidado, porque ele fez o seguinte, ó. Ele arremessou aqui 360. Ele errou 198. Ele errou. Eu preciso agora saber quantos que ele acertou. Basta fazer a diferença, né? 360 menos 198. Se aqui fosse 200, então ele teria acertado 160. Então, como é 98, então você tem que somar 2, né? Então, 162, ele acertou. Só basta você fazer a subtração aqui, ó. 360 menos 198. Aí você vai chegar no 162. Então, ele quer saber essa porcentagem do acerto. Então, basta fazer igual ao exercício. Quem que é o antecedente? Qual foi a possibilidade de acerto? Então, quantos acertos foi realizado? 162, né? 162. E quantos arremessos no total que ele fez? 360. Você pode fazer essa divisão, encontrar um decimal depois de multiplicar por 100, ou a gente pode ir simplificando essa fração. Vamos fazer a simplificação de fração, fica mais simples. Então, como os dois são pares, então eu vou dividir por 2. Então, aqui, divisão por 2, aqui fica 81, né? Dividir aqui por 2. E aqui embaixo também eu divido por 2. 360 para 2 vai dar 180, né? Beleza? Isso, 180. Posso dividir ainda por 9, né? Vou dividir por 9 aqui.
dividir por 9. 81 dividido para 9 é 9. E 180 dividido para 9 é 20. Ok? 9 sobre 20. Agora eu preciso fazer aparecer um 100 aqui embaixo. Então, basta multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 5. Então, em cima vai ficar 45 e embaixo vai ficar 100. Logo, 45 sobre 100 equivale aqui a 45%. Ok? Ou seja, cidadão aqui, né? Cidadão acertou aqui 45% dos arremessos. Beleza, pessoal? Bem simples, né? Vamos lá. 2. Minha classe tem 30 alunos. 18 com 15 anos, 9 com 16 e os outros com 17. Calcule a porcentagem dos alunos da classe que tem 15 anos, 16, 17 e 18. Então, vamos fazer aqui uma boa observação aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Vou tentar colocar uma nota aqui. Deixa eu criar uma nota aqui, talvez isso. Hum, acho que é aqui, né? É, criar uma nota aqui. Só um instante, pessoal. Aqui. Está aparecendo para vocês aí, né? Veja bem, agora é que você presta atenção bem aqui. Olha só. A classe tem 30 alunos, né? Tem 30 alunos ali. Acho que sim, não vai funcionar muito bem, não. Vou tirar esse aqui. Tá ficando feio, né? Vou colocar uma observação bem ali sim. Vou apagar aqui. Que a gente já fez o cálculo, né? Olha só. A classe tem 30 alunos, né? Dos quais são alunos de 15 anos, são alunos de 16, né? Cadê? 16 anos e alunos de 17 anos. Quantos alunos de 15 anos tem? 18. Quantos alunos de 16? 9. E os outros com 17, então os restantes, né? Se é 30, então, se aqui já tem 18, aqui 9, então vai dar 27. Então, para 30, sobra 3. Então, agora basta a gente fazer os cálculos, né? Então, minha classe tem 30, 18 com 15, 9 com 16 e os outros com 17. Calcule a porcentagem dos alunos da classe que tem. Então, quero calcular a porcentagem dos alunos que tem 15 anos. Então, quantos alunos tem 15 anos? Está lá em cima, ó.
18. Então, 18 dividido por quantos? Por 30, porque é o total. 30. Vou reduzir, vou simplificar. Vou dividir em cima por 6, né? Vou dividir em cima por 6 e embaixo por 6. Então, 18 dividido para 6 dá 3. E 30 dividido para 6 dá 5. Como eu quero fazer esse valor chegar no 100, então 5 vezes quem que dá 100? 5 vezes 20. Eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 20. Então, eu vou ter 3 vezes 20, 60. Então, aqui, 60. E aqui embaixo, 100. Que quando eu fazer a divisão, eu vou ter aqui 60%. Então, dos 30 alunos, né? 60% tem ali 15 anos. Agora 16 anos. Então, lá em cima, olha só. 9 alunos dos 30 têm 16. Então, 9 dividido por 30. Quando eu fazer a divisão aqui, eu vou simplificar, vou dividir em cima e embaixo por 3. Então, 9 para 3 dá 3 e 30 para 3 dá 10. Como eu quero chegar no 100, eu multiplico aqui por quantos? Por 10. E aqui em cima também por 10. Então, eu vou ter 3 vezes 10, 30. 10 vezes 10, 100. 30 dividido para 100 equivale aqui os 30%. Agora, com 17 anos, quantos alunos tem com 17 anos? 3 estudantes. Então, 3 sobre 30. Irei dividir em cima e embaixo por 3, né? Irei dividir em cima e embaixo por 3, então vai ficar 1 sobre 10. Multiplicando em cima por 10 e embaixo por 10, eu tenho ali 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. Então, 10 sobre 100 é a mesma coisa que 10%. Ou seja, 10% dos estudantes têm ali 17 anos. Agora, 18 anos. Quantos alunos tem ali com 18 anos? Zero, né? Então, 0 dividido por 30. E 0 dividido por 30 é zero, que é 0%. Ok? Ou seja, 0% de alunos com 18 anos. É óbvio, né? 3. Uma vendedora recebe 9% de comissão, né? Olha só, uma vendedora recebe 9% de comissão nas vendas realizadas. A pergunta: qual foi a sua comissão em uma venda de R$ 3.000? Então, só fazer aqui a multiplicação, né? 3.000 vezes 9%. 9% você pode representar como uma fração, né? Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, 3.000 vezes 9 sobre 100. 3.000 vezes 9 sobre 100. Então, olha só, 1 0, 2 0, 2 0. 2 em cima, 2 embaixo, você pode simplificar. Então, vai ficar como? Lá em cima fica 30 vezes 9. Ok? 30 vezes 9, 270. Ok? R$ 270 de comissão que a pessoa vai receber aí, ok? Esses 9% de 3.000. 4. Um corretor recebeu 2.800 pela venda de duas casas, tendo sido de 5% a taxa de comissão. Qual o valor das vendas das propriedades? Então, a gente está aqui, né? O corretor recebeu 2.800 pela venda de duas casas, tendo sido taxa de 5% essa taxa de comissão. Qual o valor da venda das propriedades? Agora, o problema, pessoal, é o inverso dos outros. Aqui a gente vai precisar fazer uma divisão, né? Porque, veja bem,
O problema a gente pode modelar ele da seguinte forma. As duas casas têm um certo valor, que eu chamei de K. Eu não sei, né, o valor delas. Que quando eu pego esse valor, né, e calculo, né, eu multiplico 5%, isso vai dar a comissão dele. Que qual foi a comissão dele? Olha aqui em cima. 2.800. Então, olha só, é como se você tivesse o preço da casa e o corretor tivesse aí 5% de comissão, ele pegasse 5% vezes os valores da casa, que dava 2.800. Só que eu não sei esse K. Então, a gente pode expressar dessa forma aí. Então, 5% é 5 sobre 100, né? Então, vai ficar assim. K vezes 5 sobre 100, que é igual a 2.800. 100 passa multiplicando, né? Então, vai ficar assim. 5K, ou K5, tanto faz. 100 vezes 2.800, você pode fazer assim, 28 vezes 1, 28. Aí você acrescenta 4 zeros. 1, 2, 3, 4. E agora o K vai ser a divisão de 280.000 para 5, ok? Vamos colocar ele mais para cá. Para a gente colocar o valor aqui, né? O valor da casa. Então, pessoal, basta a gente fazer essa divisão agora. Vamos fazer bem aqui em cima, se tiver um espaço. Vou fazer aqui embaixo aqui. 280.000 dividido para 5. Pegamos aqui o 28, é 5, né? 5 vezes 5, 25. Sobra aqui 3, escorregou o 0, que vai dar 6, 5 vezes 6, 30. Como aqui sobrou 3 zeros, então você abaixa esse 3 zeros aqui juntamente com 56. Logo, você tem aqui 56.000 reais é o valor da casa, beleza? Deixa eu colocar aqui o tablet de carregar, porque senão ele vai descarregar, né? Vai descarregar. Paciência aqui. Beleza. Vamos continuar. Temos aqui mais 2 exercícios, né? Para a gente finalizar aqui. Beleza, pessoal? Aí assim, pessoal, se tiver alguma dúvida sobre, né, o vídeo aí, deixe no comentário que eu faço um vídeo novamente, beleza? Mas eu estou tentando aqui, fazendo o possível para explicar passo a passo, para quem tem muita dificuldade mesmo, beleza? Então, vamos lá. 5. Juca devia R$ 200 a Rodrigo. Então, Juca devia R$ 200 a Rodrigo e pagou apenas 74. Aí pergunta, qual a porcentagem da dívida que foi paga? Então é simples, né? Só você pensar, a porcentagem da dívida que foi paga é o seguinte, quanto que ele pagou? 74.
Quantos que ele devia? 200, né? Vou dividir para 2, esse aqui vai ser bem fácil, porque eu vou chegar no 100 de imediato, né? Quando eu dividir cima para 2 e embaixo para 2, vai ficar o seguinte, embaixo, né, no denominador vai ser 100, e cima vai ser metade de 70, 35, então 37, né? E a metade de 4, 2. 37 sobre 100, que é a mesma coisa que 37%. Ou seja, Juca pagou apenas 37% da dívida. Simples e rápido. 6. Em uma sala em que, em uma sala, em uma sala em que 75% dos alunos são rapazes, estudam apenas 7 moças. Quantos alunos tem a classe? Então vamos lá, ó. Em uma sala, né, de X alunos, 75 são rapazes. Então, você tem uma sala de aula lá com X alunos. Dentre os alunos, 75% são meninos, homens. Eu vou colocar aqui H, homens. E 25%, que é o restante, são meninas, feminino. Que desse 25%, né, equivale a 7, porque são 7 moças que ele falou, né? Aqui, isso das 7 moças. Ou seja, 25% equivale a 7. Como 75% é 3 vezes 25, né? 3 vezes 25%, basta você pegar aqui e multiplicar o 7 por 3, ó. 7 vezes 3, que dá 21. Ou seja, existem ali 21 rapazes. Só que o exercício, ele pede o seguinte, ele quer, ó, quantos alunos tem a classe, ok? Então, é só você somar aqui, né? 21 mais 7. Isso. Beleza? Então, você tem aqui 30 alunos na sala de aula. Dentre eles, 21 são homens e 7 são mulheres. Beleza? Então, pessoal, resolvemos aqui, ó, 6 exercícios, né? 6 exercícios. E porcentagem. E agora eu quero deixar uns exercícios para vocês praticar, né? E deixar no comentário aí, ver se vocês conseguiram, ok? Vou contar eles aqui para deixar para vocês aqui. Acho que não vai estar aqui. Deveria ter um... Eu acho que vai estar lá embaixo. Se não tiver, tudo bem. Depois vocês pratiquem em casa, mas eu acho que não vai estar aqui. Mas é isso. Então, não está aqui. Imaginei que estava aqui uns exercícios, mas vocês podem estar verificando aí em alguns livros, exercícios sobre porcentagem, beleza? É isso. Finalizamos essa aula por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!